Olá, bem-vindos ao canal do professor Jair, novamente aqui, dessa vez falando sobre pré-história, terceira videoaula a respeito da pré-história. Lembrando que no canal eu já publiquei algumas dessas videoaulas e outros assuntos também. Caso você tenha interesse, se inscreva no canal, ative as notificações ali embaixo, para que você saiba quando novos vídeos chegarem, ok? E se gostar desse vídeo, clica lá no curtir. Muito bem, na primeira videoaula que eu publiquei sobre pré-história, nós falamos um pouquinho sobre a definição de pré-história, definição de história. Nós tratamos ali um pouquinho da classificação, né, que se faz do ponto de vista científico, né, entre primatas, hominídeos, nós, Homo sapiens, quem somos, né, a origem, qual a diferença da nossa espécie para outras espécies de hominídeos que não existem mais, mas que já existiram, né? A arqueologia comprova isso, a genética, né? O estudo da genética comprova isso também, certo? A gente falou um pouquinho ali sobre essas técnicas da arqueologia, datação de ossos ou de objetos ou de terrenos onde foram encontrados esses vestígios. Falamos um pouco ali sobre a evolução, o evolucionismo. No segundo vídeo, eu tratei mais ali das diferenças entre as espécies de gêneros Homo, do gênero Homo, né? Então, o Homo sapiens, que somos nós, o Homo de Neandertal, o Homo erectus, o Homo habilis. Falamos ali um pouco sobre Paleolítico, sobre Neolítico, e a gente fechou tratando da Revolução Agrícola, que foi o momento em que esses seres humanos, depois de milhares e milhares de anos vivendo como os outros animais viviam, né, da caça, da pesca, da coleta, desenvolveram uma técnica que transformou a humanidade, que foi a agricultura. E, consequentemente, não era mais necessário sair para lá e para cá em busca de alimento ou morrendo de fome, né, por falta de alimento num determinado local. A partir do momento que se descobre como plantar, esses seres humanos eles vão se fixando em alguns lugares, em geral próximo a grandes rios. É por isso que, logo na sequência, quando a gente estuda para a história, a gente vai falar sobre as primeiras civilizações que tiveram origem lá por volta de 5.000 anos antes de Cristo, 4.000 anos antes de Cristo, por aí, na região do chamado Crescente Fértil, naquela região ali do Oriente Médio, que engloba o Egito, né, nas margens do Rio Nilo, engloba ali aquela região da Palestina e engloba também a área da Mesopotâmia, que é onde hoje fica o Iraque, entre os rios Tigre e Eufrates. Outras civilizações também vão se desenvolver na Índia, na China e sempre ao redor de grandes rios, por motivos óbvios, né? A agricultura, o rio ele traz uma série de nutrientes, né? Na medida que vem a enxurrada, restos de plantas, restos de troncos, de galhos de folhas, ou mesmo de animais, acabam sendo depositados às margens dos rios, né? Com as inundações, e isso vai ficando e vai meio que adubando aquela região na lateral dos rios, e acaba sendo utilizado bastante por esses povos antigos para o plantio. Toda essa discussão sobre pré-história levanta algumas questões até de ordem filosófica, e nesse vídeo eu queria abordar um pouco isso, né? Algumas questões que foram colocadas ali e que eu queria mais jogar essas questões aí para que vocês refletissem um pouco a esse respeito, né? Então, assim, uma primeira coisa é o fato de termos nós, espécie humana, termos surgido na África. Da África, nós, seres humanos, nos espalhamos por outras áreas do mundo. Como ter certeza de que somos africanos na nossa origem? Ora, os ossos mais antigos foram encontrados sempre na África. Em nenhum outro local do mundo nós tivemos ossos de hominídeos mais antigos do que aqueles encontrados na África. Obviamente, em história, funciona da seguinte forma: se você tem uma série de provas, né,
uma série de documentos ou uma série de artefatos que provam determinada coisa, você escreve a história a partir daquilo. Se por acaso você achar outras provas de que, por exemplo, os seres humanos surgiram em outro local, a história pode sim ser reescrita. Mas por enquanto o que temos é isso, e tudo indica que vai ser muito difícil de encontrar vestígios em outros continentes mais antigos do que os africanos. Quer um exemplo disso? Em 2006, começaram a sair reportagens que mostravam resultados de pesquisas genéticas que comprovavam o cruzamento entre a nossa espécie, Homo sapiens sapiens, com outras espécies de hominídeos, em especial ali o homem de Neandertal. E tempos depois descobriram também o cruzamento com o homem de Denisova, né, os denisovanos, da região ali da Sibéria. Esses dois cruzamentos deixando descendentes. Então, a população europeia, asiática, da Oceania ou da América seria, então, descendentes dessa mistura. Temos os traços genéticos desses antigos hominídeos. E as pesquisas indicavam que os que não tinham essa mistura eram os africanos, a população negra da África de hoje, que seus antepassados não teriam saído da África e, consequentemente, não teriam participado deste cruzamento. Então, a conclusão que se chegaria é que o único grupo humano 100% Homo sapiens seria a população africana de hoje, né? Os negros da África de hoje, a população do Saara para baixo. Isso nos levaria a uma conclusão ali, a uma reflexão, digamos assim, filosófica, que era o seguinte: séculos e séculos os africanos sendo tratados como inferiores, sendo escravizados. Então nós tivemos, além da escravidão interna ali entre os africanos, nós tivemos europeus por séculos escravizando milhões de africanos, e usando como argumento que os africanos seriam inferiores e os europeus seriam superiores e tal. Além disso, temos os árabes também, no norte da África, Oriente Médio, que escravizaram por séculos e continuam escravizando, inclusive, em algumas regiões, os africanos negros. Pouco se fala sobre isso, né? Fala-se mais sobre os europeus, aponta-se mais o dedo para os europeus e menos para os árabes. Tem um fundo político aí nessa escolha, mas isso não vem ao caso nesse momento, uma coisa para outra discussão. E o fato é que a genética poderia mostrar para nós que essa população, que por séculos foi tratada como raça inferior, na verdade seria raça pura. Não tem o conhecimento de algum grupo político que usou essas conclusões para suas motivações ali políticas, né, ideológicas. Mas poderia ter acontecido, de repente, algum movimento identitário de valorização da população africana, explorar que, de repente, esse grupo explorasse essa conclusão para dizer o seguinte: tá vendo como nós somos a raça superior, a raça pura, porque nós não somos mestiços, não somos misturados, nós somos os verdadeiros Homo sapiens. Aí, creio eu que nenhum grupo chegou a isso, mas poderia ter chegado. De repente, alguém com interesse ali de querer consertar o mundo, sempre começa por aí, né? Alguém que se julga na missão de querer salvar o mundo, e aí funda um movimento político, social, com base numa interpretação histórica. Qual é o problema disso? É que nesse ano de 2020, janeiro de 2020, saiu uma reportagem afirmando que 14 anos depois das primeiras conclusões, né, 14 anos é muito tempo na ciência, e 14 anos depois vieram novos estudos, novas pesquisas indicando que não, os africanos de hoje também têm traços genéticos de neandertais. Ou porque os primeiros Homo sapiens que saíram e cruzaram com neandertais voltaram depois e se miscigenaram com os demais africanos, ou porque os neandertais vieram ou haviam neandertais. Não dá para saber,
se nós não encontrarmos vestígios que comprovem isso daí. E aí vem uma coisa bastante importante, né? Que um historiador, um dos mais importantes historiadores que já existiram, Marc Bloch, um francês, década de 40, escreveu um livro chamado Apologia da História, e ele fala basicamente o seguinte: o passado existiu, não há como mudar o passado. O que muda é o nosso conhecimento em relação ao passado, o que muda é a história. Então, assim, nós escrevemos a história a partir dos dados que temos. Se surgirem novos dados, muda-se não o passado, mas muda-se a escrita da história. Essa é uma coisa que a pré-história nos mostra muito claramente, né? Que tudo na pré-história são conhecimentos baseados em vestígios que encontramos agora. E se de repente, daqui a algum tempo, encontrarmos novos vestígios, nós reconstruímos a história, reescrevemos a história. Então não é que está mentindo, né, ou que está falseando a verdade, não é isso. É que assim, nós contamos a partir daquilo que temos. Então a história é algo sempre em movimento, sempre em construção. Isso daí, gente, é importante porque, infelizmente, muita gente usa algumas coisas que aconteceram no passado como base para julgar grupos, julgar alguém e tal. E aquilo que eu disse, o passado não muda, mas a interpretação do passado vai mudando. E hoje nós vemos muito no mundo grupos tentando julgar, ou não só hoje, né, no passado também, grupos tentando julgar outros por aquilo que ocorreu lá atrás, com base numa interpretação da história, com base em vestígios que temos hoje e que daqui a décadas pode ser que mude. E aí você vai julgar pessoas com base naquilo. Hoje nós temos aí, já tínhamos, né, com a mídia, várias pessoas tendo a palavra, influenciando muita gente, e hoje com as mídias sociais isso teve um estouro. Então nós temos, por exemplo, um youtuber como o Felipe Neto, que muita gente gosta dele, ele tem seus méritos na área dele de atuação. Você tem o Drauzio Varela, por exemplo, que é um médico, né, e bem competente ali na divulgação sobre medicina, mas tanto Felipe Neto quanto o Drauzio Varela, às vezes eles começam a entrar em umas discussões sobre história, sobre filosofia, sobre política, assim, e com base em interpretações um tanto quanto equivocadas, né? Você tem músicos como Caetano Veloso que sempre falaram, deram sua opinião sobre questões políticas, questões históricas e tal. Nós temos jornalistas. Hoje, por exemplo, 2020, nós temos aí uma filósofa do movimento negro que é muito divulgada por professores, né? E assim, ela com umas interpretações um tanto quanto questionáveis ali em relação à história, né? Muito enviesada ali, aquela visão política, ideológica que ela tem do movimento negro. E só que, como ela fala aquilo que muita gente quer ouvir, muita gente compartilha, muita gente aplaude, muita gente coloca como assim uma pessoa a ser seguida. Os fãs aplaudem, os fãs seguem, muitos professores seguem, muitos professores levam esse conhecimento enviesado para a sala de aula e vão formando novas gerações. Percebam o perigo disso, né? Então, o que eu gostaria de salientar é exatamente isso. A pré-história nos mostra que história está constantemente em construção. Então, muito cuidado com conclusões, não só filosóficas, mas também políticas, né? De ações que você possa ter com base nesse passado, porque daqui a pouco tudo muda. E você, de repente, construiu todo um movimento, construiu todo um castelo em cima de uma base que era falsa ou que era incompleta, e todo esse castelo vai ruir. E muitas vezes as pessoas construíram um castelo tão grande, um mundo tão grande sobre aquilo, que a realidade mostra que aquilo está errado, mas a pessoa já fez todo um castelo que não quer derrubar o castelo. Prefere viver na mentira ou viver no engano do que derrubar esse castelo. Isso é muito comum, por exemplo, quando você tem uma filosofia como a filosofia marxista, que as pessoas constroem toda uma carreira ou toda uma interpretação em livros e obras sobre aquilo,
né, com base naquilo, com base naquela visão de mundo. E aí, quando a realidade vai mostrando que aquela visão de mundo está furada, a pessoa não consegue derrubar esse castelo, porque o castelo está muito bonito, está muito grande. O que, que a pessoa faz? Ela tenta torcer a realidade para que a realidade justifique o castelo que ela construiu em bases falsas. Então, muito cuidado com isso. Então, fundamental estudar pré-história justamente por conta disso. Uma outra coisa que eu gostaria de colocar em questão é o fato de sermos mestiços. Existe toda uma preocupação política nos dias de hoje em relação a essa questão do que é ser negro, do que é ser branco, e toda uma classificação muito mais política do que racional, eu diria. Porque, se nós observarmos, a maior parte da população negra no Brasil é mestiça. E os próprios dados do IBGE apontam isso, né, que existe de população negra no Brasil em torno de 8% de negros no Brasil, enquanto que 45% aproximadamente são pardos, ou seja, são mestiços, né? Têm antepassados brancos, negros, indígenas, árabes, judeus, asiáticos, etc. São mestiços. E uma pequena parcela, e uma menor parcela de brancos. E aí, o que o estudo da pré-história nos faz refletir é em relação a essa questão da mestiçagem dos seres humanos. Nós, seres humanos, somos mestiços por natureza, né? E isso nos faz refletir um pouco a respeito dessa tentativa de muitos movimentos ali classificarem as pessoas entre brancos e negros. Então, por exemplo, o sujeito ele é meio que forçado a se autodeclarar branco ou negro. E muitas vezes, muitos desses movimentos aí dividem a sociedade brasileira entre brancos e negros, e sempre dizem o seguinte: a maioria da população brasileira é negra, 55% da população é negra e 45% é branco, ou seja, somos maioria, mas não temos acesso a isso, aquilo, tal. É uma classificação tanto quanto questionável, digamos assim, meio mandrake, né? Por quê? Eles somam o percentual de mestiços e de negros para dar um total de 55% e alegar que eles são negros, todos. Porém, se eu sou mestiço, eu sou descendente de negros, mas também sou descendente de brancos. Então, isso daria margem para que um branco, um movimento branco, por exemplo, somasse o total de pardos com os brancos, porque são descendentes também, né? Então, o que eu sempre coloco aí em questão para a gente refletir é: será que não seria muito melhor nós assumirmos a nossa mestiçagem, nós nos assumirmos como povo mestiço, como povo misturado, e que a gente pode, ao mesmo tempo, valorizar nossas raízes africanas, valorizar nossas raízes europeias, nossas raízes indígenas? Isso não significa que eu, por ser descendente de indígenas e por ter antepassados na Nigéria, não significa que eu tenho que viver como eles. Eu posso perfeitamente ser um ser humano brasileiro do século XXI e gostar de comida japonesa, de música inglesa, de filosofia alemã, de filmes franceses, de qualquer outra coisa dos Estados Unidos e alguma outra coisa indígena. Ou seja, é importante a gente ter essa liberdade de ser aquilo que a gente quiser e não aquilo que um determinado movimento impõe para a gente. Essa segregação, essa separação aí, eu acho perigosa. Por isso é importante a gente refletir a respeito do fato de nós sermos homo sapiens, porém misturados com outros povos, né, com outros do gênero homo, e valorizar essa questão da mestiçagem também. Isso é uma questão que é importante da gente colocar e que vem aí nessa discussão também da pré-história. Uma outra coisa que aparece nessa discussão da pré-história é a tendência que nós temos ao nomadismo, ou seja, sermos nômades. Ou seja, de não ficarmos presos num único local. Nossa espécie
Na pré-história, na maior parte da história da humanidade, se você para pensar que a agricultura começa ali por volta de 10 mil anos, 8 mil anos antes de Cristo, então nós temos muito mais tempo da nossa espécie sendo nômades, andando para lá e para cá em busca de melhores condições de vida, alimento, água, abrigo, e isso ficou marcado na gente. Se você observar, a maior parte de nós, seres humanos, mesmo nos dias de hoje, continuamos em busca de melhores condições em outros locais. Eu nasci em São Paulo, porém eu venho de uma família de origem nordestina. A minha família veio para cá em busca de melhores condições. Alguns parentes meus saíram de São Paulo e foram para outros lugares em busca de melhores condições. Hoje nós temos muita gente saindo da África, do Oriente Médio, indo para a Europa, tentando ir para os Estados Unidos em busca de melhores condições. Bolivianos vêm para o Brasil porque os salários aqui são melhores, as condições de vida são melhores, ou seja, é natural do ser humano isso. E então fica aí mais uma questão para a gente refletir a respeito disso. Obviamente, há conflito quando um grupo vem de fora para o seu território. Isso tem a ver com o que a gente vê na pré-história também. Nós, seres humanos, não deixamos de ser animais, nós somos racionais, nós temos consciência, porém não deixamos de ser animais. E uma das características dos animais em relação a essa questão de luta pela sobrevivência é a demarcação de um certo território. Naquele território tem comida, tem água, tem abrigo, então aquele ser vai permanecer ali, aquele animal vai permanecer ali com o seu grupo. Isso vale para nós, seres humanos, ou para qualquer outro animal na natureza. E quando vem um outro grupo, há um estranhamento. Isso sempre houve, isso sempre aconteceu na história da humanidade e vai continuar acontecendo sempre, porque é uma coisa instintiva. O outro grupo que está chegando coloca em dúvida, coloca em risco a sua sobrevivência, coloca em risco os seus recursos, aquilo que você tem de recursos para viver. É uma coisa instintiva, não é uma coisa racional muitas das vezes. Porém, do outro lado, nós temos essa coisa natural do nomadismo, né? De ser nômade, de buscar melhores condições. Então, as duas coisas sempre vão acontecer. E aí vai mais uma outra questão para a gente refletir. Sempre vai haver o conflito. Todo aquele que chegar para você e dizer assim, olha, vamos chegar no momento em que haverá paz mundial e todos darão as mãos e todos serão felizes para sempre, vamos construir uma sociedade igualitária, onde todos se respeitem, etc, etc. Há controvérsias quanto a isso, porque o conflito é inerente à natureza, não só a natureza humana, mas a natureza propriamente dita, né? A natureza, os seres vivos, as plantas, os animais, o que move a natureza, o que move os seres vivos, sejamos nós animais ou as outras plantas, é o desejo de sobreviver. E muitas vezes essa sobrevivência está em risco por conta de alguma outra espécie ou de algum outro grupo da nossa espécie. E vai haver o conflito, sempre. Qual a saída? Não tem saída. É para você pensar e refletir a respeito disso, tá certo? A gente pode chegar, a minha visão é que a gente tente chegar a um meio termo ali, a gente tente buscar um equilíbrio, mas sem abraçar esse pessoal que chega, vamos fazer uma revolução, tomar o poder, acabar com o capitalismo, acabar com o mundo que nós temos hoje e construir uma sociedade perfeita. Essa pessoa que diz isso para você precisa estudar um pouco mais sobre pré-história, precisa entender um pouco mais o que é o ser humano, o que é natureza, e aí depois ele parar e refletir um pouquinho sobre isso, certo? Uma continuidade aí, um prolongamento dessa discussão é a constatação de que a história humana é um reflexo ampliado da luta pela sobrevivência. Ou seja, se você pega lá a história da humanidade,
é nada mais, nada menos do que a luta pela sobrevivência. São sempre seres humanos tentando ocupar um espaço, porque esse espaço vai prover comida, água e abrigo, ou seja, vida para essas pessoas. Então, quando um país entra em guerra contra o outro, quando um país explora o outro, quando um grupo explora um outro grupo, quando há uma revolta, uma revolução, uma guerra entre um povo e outro, tudo gira em torno dessa necessidade do ser humano de sobrevivência, né? E assim, quando a gente pega lá, né, na história antiga, né, os egípcios dominando outros povos ou sendo dominados por outros povos, todas essas guerras nada mais são do que a luta pela sobrevivência. É muito comum muita gente falar assim, por que tem as guerras? Luta pelo poder. Porque eles só querem poder e tal. Mas fica uma explicação meio vazia. Poder. Como assim poder? Né? O que é poder? Não é só a pessoa chegar e falar assim, ganhei, eu tenho poder, porque eu sou poderoso, porque o poder e tal. O que é o poder na prática? Poder na prática é você poder sobreviver, você ter mais probabilidade de sobreviver do que o outro. Então, olha só, um povo que vem crescendo em população e não tem muitos recursos ali para aquela população, esse povo, se ele não buscar outros espaços, ele vai desaparecer, ele vai morrer. Consequentemente, você vai ver esses povos ocupando e invadindo outros povos para dominar os recursos que eles têm. Então, a história da humanidade é, de certa maneira, essa busca pela sobrevivência. Quando os romanos eles constroem um grande império e eles vão dominando povos ali na região do mar Mediterrâneo, eles usam os povos dominados como escravos. Por quê? Não é assim, porque eu sou poderoso, porque eu mando, porque eu escravizo mesmo, porque eu sou bom. Não. Na verdade, assim, a ideia de escravizar outro povo vou usar esse povo para produzir para mim, produzir o quê? Comida, bens, para que eu tenha uma vida melhor. Ter uma vida melhor significa ter mais chances de sobreviver, certo? Então, a história da humanidade, se você parar para pensar, ela tem muito a ver com isso, com essa necessidade de sobrevivência. Reflita um pouco sobre isso. Outra coisa que esses assuntos aí da pré-história colocam é em relação à adaptação constante dos seres humanos ao ambiente, né? E como isso daí foi descrito pelo Charles Darwin, um cientista inglês do século XIX, que ele criou aí a teoria da evolução, que hoje já não é mais teoria, é comprovado cientificamente, você tem como analisar o DNA do indivíduo, dos seres humanos, e identificar esse processo evolutivo. Então, a pré-história nos mostra isso também, é uma outra questão para a gente refletir sobre, né? Que é essa coisa da adaptação dos seres humanos às condições da natureza, do ambiente, principalmente a alimentação, mas não só isso. Num dos vídeos ali sobre pré-história, eu coloquei reportagens que mostram ali como o corpo humano foi se adaptando aos ambientes, à alimentação. Então, assim, a você mudar a cor da pele para absorver melhor a luz do sol. Eu havia dito, inclusive, que toda nossa espécie humana era negra, todos nós, humanos, éramos negros lá, os antepassados, e a partir do momento que fomos para outros locais fora da África, né, com menos incidência de luz solar, havia essa necessidade do corpo clarear, né, tirar um pouco da melanina, da tinta que o corpo produz para proteção, tirar um pouco disso para que a gente absorvesse melhor a luz do sol. Então, esse processo de adaptação está sempre presente e continua presente. Mas ele é tão lento, ele é tão demorado, ele é tão devagar que acontece ali nos genes que não dá para você, por exemplo, pegar um africano hoje, colocar na Alemanha e falar assim, vamos ver se ele vai ficar branco. Óbvio que não vai. E o filho dele? Também não. E o neto? Também não. E o bisneto? Também não. Mas depois de várias gerações,
você vai ter uma alteraçãozinha ali nos genes, depois outra alteração, e assim vai. Até chegar daqui a algumas centenas, talvez milhares de anos, e termos sim uma pequena mudança. Mas nós não temos condições hoje de fotografar, de filmar isso, então assim, não temos como comprovar do ponto de vista de fotografia, de filmagem, porém, temos como comprovar analisando os genes das pessoas, certo? Essa primeira parte da videoaula sobre reflexões filosóficas atreladas ali à pré-história vai ficando por aqui. Não perca aí a segunda parte desse vídeo, né, onde eu vou abordar mais algumas outras questões filosóficas aí para a gente refletir, para a gente pensar a respeito. Se você gostou desse vídeo, curta, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe esse vídeo caso você queira também, tá? E não perca o próximo, ok? Um abraço do professor Jair e até a próxima.